hoje está assim, maravilhoso o nosso tema, pessoal. Hoje vou entrevistar uma pessoa muito importante, porque esse podcast tem como objetivo mesmo trabalhar a saúde mental, emocional, eh, centralizar também, direcionar questões da família, de criança, adolescente, idosos, a saúde emocional de todos, inclusive também até mesmo dos empresários. Bem, então estou aqui com uma pessoa muito especial, todo mundo já conhece, tem certeza, né? Porque ele é reconhecido e conhecido internacionalmente, né? Eu sou Pedra e ele é Rocha. Então, estamos aqui com Dr. Cristiano Rocha. Seja bem-vindo, Dr. Cristiano. Obrigado, doutora Janice. É um prazer participar desse programa no Divã com a doutora Janice Pedra. Muito obrigado pelo convite. Uhum. Doutor Cristiano, o senhor é especialista nesse assunto sobre psicanálise, né? Sim. Psicanálise, análise da alma, né? Dessas mazelas que nós temos no dia a dia. Então vamos conversar um pouquinho. Conta pra gente como que é essa questão da psicanálise, né? Para o nosso público saber. Por que procurar um psicanalista ou por que estudar a psicanálise? De onde veio tudo isso, essa essência dessa psicanálise? Muito bem, doutora Janice. Tudo iniciou pelo nosso médico, né, doutor Sigmund Freud, que era um neurologista. A partir do ano de 1885, ele começou a estudar o sofrimento do ser humano. E a partir desse ano, 1885, ele escreve seu primeiro texto, O Tratamento Anímico da Alma. E ele percebia naquela época que as pessoas sofriam demais. E elas estavam sempre muito sendo internadas nos hospitais psiquiátricos, os famosos manicômios. Uhum. E aquilo despertou nele o interesse exatamente de estudar que sofrimento da alma que é esse, que dor que é essa que eles passavam. Então, a partir de 1885, 1886, 1887, Freud ele começa a iniciar esse processo de estudo, no qual um dos primeiros casos que ele foi estudar chamava-se o estudo da histeria. Gente, histeria quando a gente pensa assim, né? Eu vou falar assim, como eu fosse leiga no assunto, Sim, né? Fala assim, ah, você é histérico, né? Eu lembro que isso no ensino fundamental, quando a gente queria falar que uma pessoa era muito exuberante, falava muito alto, a gente falava assim, ah, você é histérico, como fosse uma coisa ruim. Mas o que é isso dessa histeria, dessa doença mesmo? E como a psicanálise, né, Freud se interessou inicialmente em estudá-la? muito bem, doutora Janice. Freud começou a perceber que grande parte daqueles pacientes naquela época eram mulheres. E as mulheres eles tinham umas questões muito de questões corporais, seja dor de cabeça, dor de barriga, problema de audição, gagueja e tudo mais. Aí o Dr. Freud ele percebeu que aquilo que o ser humano não conseguia falar, nomear, era convertido para o corpo. E a partir daquele momento, junto com o seu amigo médico Joseph Brauer, ele percebeu que nascia o estudo da neurose da histeria, que é também convertido tanto para o homem como para a mulher. Então, aquilo que Freud percebeu, que o ser humano, que o paciente não conseguiria falar, convertia para o corpo. Pessoal, olha que interessante, né? Quer dizer, a dor não falada Sim, vira uma doença psicossomática. É isso mesmo? exatamente. Então, quer dizer que Freud que começou a falar sobre isso. Então, a gente estuda psicanálise, quando nós nos tornamos, por exemplo, psicanalista, nós vamos conseguir dominar e entender sobre todos esses conteúdos? Exatamente. E Uhum. um desses conteúdos que seja a neurose da histeria, aquilo que o ser humano consegue falar converte para o corpo, da neurose da obsessão, aquilo que o ser humano não consegue falar, o seu sofrimento, do seu psíquico, da sua alma, converte para os pensamentos e para ideias. E também o Dr. Freud ele percebeu que existia a neurose da fobia, do medo. Aquilo que o ser humano não consegue falar, ele vai deslocar para um objeto, para o medo. Quem nunca teve um medo? Quem nunca teve uma fobia? Nos dias de hoje, doutora Janice, está muito Uhum. evidente essa fobia, esse mal-estar do ser humano. E, pessoal, interessante de falar que a fobia que o doutor Cristiano Rocha falou com muita destreza é, na psiquiatria, chamado, né, como síndrome do pânico. E como a gente faz para estudar psicanálise, doutor Cristiano? Muito bem, eu quero convidar vocês e falar o que é preciso para estudar psicanálise. Eu sou membro da Sociedade Sumos de Psicanálise, sou presidente do Conselho de Ética.
que é o conselho de ética? Aquilo que tem a normativa, né? Onde tem os princípios da ética e da moral. Para estudar psicanálise, é preciso que você primeiro tenha aquilo que Freud falou, o entendimento do conhecimento da alma do ser humano. Jung, doutora Janice, ele fala algo muito interessante, que foi um dos parceiros do Dr. Freud. Ele fala que para tocar na alma de alguém tem que ser com a sua própria alma. Gente, fantástico. Olha, então, você tem que estudar psicanálise, para estudar psicanálise, você também tem que estar inserido no processo de análise. Isso mesmo, doutor Muito Cristiano? bem, porque o Dr. Freud falou, para estudar psicanálise, é preciso o paciente estar em análise. É preciso que esse futuro profissional esteja em análise. Porque como que eu vou cuidar de alguém se eu não sou cuidado? Como que eu vou entender a dor do outro se eu não entendo a minha dor? Perfeito. É muito interessante nós pensarmos aqui nesse podcast, nós queremos mesmo que vocês nos ajudem a divulgar esse podcast, porque é para ajudar as pessoas a se curarem dessa dor dela. Autossuicídio, né? Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco também sobre a questão dessas loucuras que têm acontecido aí, né? Os suicídios e também feminicídio, né? Que é um crime contra o feminino, né? Então, pessoal, estudar psicanálise é estudar a essência da vida, é isso, doutor É Cristiano? estudar a essência da vida. É trazer o ser humano para essa realidade da vida. Ajudar ele a dar conta das suas fantasias. Ajudar ele a dar conta dessa relação para com o outro e para consigo próprio. Ele poder saber que ele não está sozinho, que ele vai ter um analista. E olha que interessante, doutora Janice, para você estudar psicanálise, Dr. Freud falou que é princípio, 3 princípios, que o tripé chamamos da psicanálise, que é a teoria, o psicanalista ele estuda e vai estudar sempre. Ele falou que precisa ter uma análise pessoal, e essa análise é pro resto da vida. Mesmo o psicanalista formando, ele tem que fazer análise. E a supervisão, onde ele faz supervisão de estudo de casos com o seu psicanalista de data. Muito interessante, pessoal, a gente começar a pensar sobre eu vou me curando, ajudando também o outro a se curar. Isso se chama supervisão. Exatamente. Como disse o doutor Freud, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Janice. Até mais.